novo procedimento para reiniciar a gravação, tá? Então, pessoal, vejam vocês a importância dessa encarnação, e que nós também não estávamos nem entendendo, né? Tudo bem que Maria era bem novinha quando ela teve Jesus. E aí a gente começa a olhar esse exemplo e a gente tenta entender isso sob a nossa ótica hoje, né? Nós falamos ainda há pouco nós estávamos conversando aqui a respeito da educação dos pais hoje em dia, né? São outros tempos. Mas naquela época, a Maria veio exatamente com essa missão, tão nobre quanto a de Jesus, né? E aí, aqui estou mostrando aqui para vocês, alguém fala que Maria, segundo informações de fontes cristãs antigas, era filha de pais judeus, né? Pais judeus, né? Lembro que vocês que nós estudamos lá como é que os judeus aquelas pessoas se tornaram judeus, né? Joaquim e Ana. Aí há um problema, tá? Uma dúvida quanto ao local exato do seu nascimento, ocorrido em 18 ou 20 a.C. A Maria era bem novinha. Uns dizem que foi em Jerusalém, aqui embaixo, ó, né? E o outro em Séforis, na Galileia, aqui. Fica muito próximo a Nazaré, né? Possivelmente ela casou aos 14 anos, como era comum na época. Durante a sua infância, viveu em Nazaré, então aqui, é bem pertinho, onde ficou noiva do carpinteiro José, da tribo de Davi. Lembra quando nós falávamos da tribo, né? Continuando, algumas fontes históricas indicam que Maria e José tiveram outros filhos depois de Jesus. Não há, porém, provas ou evidências concretas, tá? Então, vamos ficar somente em Jesus, né? O Evangelho segundo Lucas é a principal fonte bíblica sobre Maria, cuja referência é feita em momentos específicos. Olha que interessante. A gente sabe que Lucas acompanhou muito Maria, né? E se a fonte é bíblica, ela tem como referência momentos específicos, como o quê? Na aparição do anjo para anunciar a vinda de Jesus. Olha a mediunidade dela. Na visita de Maria à sua prima Isabel, no nascimento de Jesus, em uma estrebaria na cidade de Belém, na chegada dos magos, logo após o nascimento do Cristo. Depois veio o quê? Na fuga para o Egito, em razão da perseguição de Herodes, no retorno à Galileia, após a morte de Herodes, na visita ao templo, durante o período da purificação, quando encontra Simeão e Ana, a profetisa, no diálogo de Jesus com os doutores, nas bodas de Caná, na crucificação de Jesus e no dia da Pentecostes. Então vocês observam que é uma série de fatores mediúnicos, né, importantes para registros, né, para que ficasse registrada a nós, né? Dessemos, então, observar isso. Ô, Luiz, Felipe, Oi. O que é o dia da Pentecostes? Eu não sei. Pentecostes, puxa, agora tu me pegasse na contramão, cara. Eu não sei. Não, eu vejo aqui, Dá uma olhadinha, porque eu sei, mas não sei te explicar agora como é que é o Pentecostes. Deixa eu olhar aqui. Judeus... Oi. Mais ou menos quando o Espírito Santo isso mesmo. desce à terra depois de Jesus morto, né, crucificado, desceu ao terceiro dia, subiu aos céus, e o Pentecostes é a nossa festa do Espírito Santo. Isso mesmo, tem tradição até hoje, pelos judeus e depois pelos cristãos, né? Isso. É isso mesmo. Obrigado, Simone. Hoje se fala o Espírito Santo, a religião católica fala muito isso, né? Não, na verdade, é no dia de Pentecostes. É que, Luiz, Oi. ia falar que
que tu até no Espiritismo, né? Sim. Veio um anjo a Maria, né? Sim, sim, sim. O É, anjo era anjo, é. ou o anjo O que era anjo, né? espírito, né? Era espírito. É, né? De Não, luz. não tinha asa, não tinha nada disso, era um espírito. Né? Mas aí, para aquela figura ficar bem assim, bem viva na nossa mente, eles botaram a asa. Mas também isso tem um simbolismo. Vê se vocês É, concordam comigo. Quem é que tem asa? São pássaros. Pássaros são libertos, são voam, são libertos. Né? Quer dizer o quê? Quando a gente atingir esse patamar, nós estamos totalmente livres. Né? Evoluída em termos de evolução, nós estamos. E aquilo ali são espíritos de esferas muito superiores. Né? Que até botaram uma asa exatamente para mostrar como é que diz, essa agilitude, né? Porque já pensasse, naquela época, se não bota uma asa, o que é que eles iam pensar? O que é que eles iam pensar? Né? Então, as tradições cristãs revelam que Maria ficou sob um amparo do apóstolo evangelista João, em Jerusalém, e em Éfeso, atendendo à orientação de quem? De Jesus. Jesus o orientou antes de morrer. Acredita-se que ele tenha morrido em Jerusalém. Que ela, desculpa, tenha morrido em Jerusalém. Então, há quem afirme, porém, que sua ascensão aos céus ocorreu em Éfeso. Então, aqui entra outro fator interessante que nós espíritos a gente tem que observar. Não pode deixar de observar. Alguns livros falam que essa ascensão é um espírito se desprendendo, né? Está se desprendendo da matéria e ele está se materializando para aparição, materializando o seu perispírito. Né? Então, na época que eles viram isso, acharam que estava se acendendo, ou com ascensão, ou até mesmo foi levado de corpo e alma para o plano espiritual. Né? Então, acho que na frente a gente vai falar sobre isso. Tá? Esta questão deve ser analisada com cuidado. Ó, tá aqui, ó, o que eu falei está aqui. A ascensão de Maria, em termos espíritas, deve ser vista como um desdobramento seguido de materialização. A semelhança do que acontecia com Antônio de Pádua, ou materialização do seu espírito após a desencarnação. Não se sabe ao certo quando ela morreu. Então é um processo de materialização que hoje nós estudamos e entendemos, passados aí quase 2.500 anos aproximadamente. Né? Então agora nós temos entendimento, mas lá não. Né? Lá essa materialização era um ato assim, meu Deus, Lili, causava impacto. Né? Impacto. Maria ou Miriam é um nome de origem hebraica, significando Senhora da Luz. Sua figura no Novo Testamento é discreta, o que não diminui seu valor e a sua importância. Buscando alguém no mundo para exercer a necessária tutela sobre a vida preciosa do embaixador divino, o supremo poder do universo não hesitou em recorrer à abnegada mulher, escondida num lar apagado e simples. Assim como Jesus, né? Nasceu na manjedoura, ela vivia num lugar apagado e simples, uma pessoa extremamente simples. Humilde, ocultava a experiência dos sábios. Frágil como o lírio, trazia consigo a resistência do diamante. Pobre entre os pobres, carregava na própria virtude os tesouros incorruptíveis do coração. E, desvalida entre os homens, era grande e prestigiosa perante Deus. Então, qual o valor verdadeiro nosso? O nosso valor verdadeiro é quando a gente alcançar isso. Né? E aqui não tem nenhuma riqueza material, é tudo espiritual. Com certeza absoluta,
Maria é um espírito de um orbe superior ao nosso, que veio aqui em amor, né? Viver onde ela viveu, na região terrível para se ver, hoje em dia já é difícil, né? Para então conceber esse filho. Vemos também que a sua figura ela é reverenciada com carinho e com profunda gratidão, como a sublime mãe de Jesus ou simplesmente Maria de Nazaré. No Espiritismo, fica interessante, doutrina que se assenta em bases científicas, filosóficas e religiosas, nesta última como cristianismo reditivo, caracteriza o Consolador prometido por Jesus. Também aprendemos a reconhecer em Maria uma entidade evoluidíssima, que já havia conquistado há mais de 2000 anos elevadas virtudes, tornando-a apta a desempenhar na crosta terrestre tão elevada missão, recebendo em seus braços o emissário de Deus, que se fez menino para se transformar no modelo da perfeição moral que a humanidade pôde pretender sobre a Terra. Então vejam a sublimidade disso. Além do que se conhece nas antigas tradições religiosas, especialmente no Novo Testamento, encontramos na literatura espírita outros importantes dados biográficos de Maria, que vieram até nós por via mediúnica, naturalmente extraído de arquivos fidedignos do mundo espiritual, revelando-nos que ela continua até hoje zelando com muito carinho pela humanidade terrestre, encarnada e desencarnada. Fala alguma coisa? Então, Felipe, quando você começou, né, falando talvez de não tanto reverenciamento a Maria, agora aí está explicando que tem livros que falam aí da biografia dela, mas no livro Memórias de um Suicida é muito interessante. O que você mais se emociona no livro é a participação de Maria sempre. E o interessante, que eu notei isso em algumas passagens, é da relação dela com Jesus. Sim. Porque em algumas ela era o espírito que... agora me falta a palavra aqui. Sim, gerenciava lá sim, para onde os suicidas iam lá após o vale, né? E muitas vezes os espíritos ali pedem a ela, vamos ver se ela concede. E ela dizia, eu vou solicitar ao meu filho, porque isso não depende de mim. E aí Jesus vinha e dizia, não, minha mãe. Era interessante a conversa. O que você decidir está decidido. Olha, muito interessante. Tem umas passagens emocionantes nesse livro, Memórias de um Suicida, da relação dela com Jesus, os dois, né, um nível assim extraordinário de evolução, né? E olha que o Vale dos Suicidas é um lugar extremamente denso, né? Poxa. Poxa. Só lendo para entender. Só lendo, Conheço muitos colegas nossos aí, de irmãos de doutrina, que não conseguiram ler o livro. Começaram e não conseguiram ler, porque é bem difícil. É difícil. Porque é triste, né? Na verdade. É muito triste. Mas obrigado, Ricardo. Não, valeu. Tem mais alguém que quer falar? Tem mais? Tem. Não, eu quero falar que na Igreja Católica, por exemplo, né? Maria é a intercessora, né? Isso. Que você pode pedir através dela a Jesus. E ela leva o... E pelo que a gente percebe no livro, a relação deles é assim,
direta, né? Eles estão sempre online, vamos É dizer. como, é como mãe e filho, no mesmo lar, né? Exatamente. Exatamente. Oi, pode falar, Luiz. Outro, reforçando o que o Ricardo levantou, né? Sim. Um momento em que para mim é muito forte, muito emblemática a atitude, a força e a liderança de Maria junto até sobre Jesus Cristo, exatamente nas bodas de Canaã, que ele diz que ainda não é chegado o momento. E ela, não, meu filho, vai que é a tua vez. Vai que é. Bodas de Canaã, isso Uma mesmo. atitude de mãe que impulsiona, que apoia, que incentiva, que dá coragem, força e determina o momento. Coincidentemente, eu estou lendo a Gênesis e eu estou lendo sobre os milagres, né, de Jesus. E ontem, o trecho que eu li foi sobre as bodas de Canaã. Agora você vê que interessante, né? Agora a gente parando assim, conversando, a gente vê um negócio que para pensar. Não foi só a Maria que deu luz a Jesus, foi a Maria mãe também, mãe, né? Porque ele precisava também de uma mãe que tivesse aquela vibração, aquela, às vezes também um pouco dura, né? Que conduziu corretamente Jesus para quando ele atingisse a idade, aquela idade a partir de 12, mais ou menos, que ele já começou a mostrar, né, que tinha. Então isso é que a gente tem que parar e pensar e refletir, né? Bom, Maria de Nazaré, ela simboliza em terras de virtudes fartas. O mesmo não sucede aos apóstolos, que, a cada passo, necessitam recorrer à fonte das lágrimas que escorrem no monturo dos remorsos e fraquezas. Pode ser um espírito de grandes conquistas evolutivas e virtudes. Consciente de sua tarefa, curva-se humilde diante do anjo que, em nome do Pai, lhe anuncia que será a mãe de Jesus, o Salvador, dizendo: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Está lá em Lucas. Maria profere um dos mais belos cânticos de louvor e agradecimento a Deus após a visita do anjo que lhe informou sobre a vinda do Cristo. Olha a fé, né? Ela diz assim, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na humanidade de sua serva. Pois eis que, desde agora, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas, o poderoso. E santo é o seu nome, e a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço, agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento do seu coração. Depois dos tronos dos poderosos, elevou os humildes, encheu de bens os famintos, despediu vazios os ricos e auxiliou a Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou a nossos pais, para com Abraão e sua posteridade para sempre. Lucas. Muitas obras espíritas enfocam a figura de Maria como de grande importância para os cristãos. No artigo Notícias de Maria, a Mãe de Jesus, publicado no Anuário Espírita de 1986, encontramos informações a respeito dessa figura ímpar da história do cristianismo. No livro A Boa Nova, o Espírito Humberto de Campos destaca: Maria foi cognominada de bendita ou bem-aventurada, porque foi a escolhida para ser a mãe de Jesus. Esta informação está em Lucas em dois momentos diferentes. Em Lucas 1:28, quando o anjo anuncia a vinda de Jesus, salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres.
Esse foi um momento. O segundo, no Lucas 1,42. Quando dá visita à prima Isabel, bendita és tu entre as mulheres, e é bendito o fruto do teu ventre. Além dos relatos evangélicos, Maria também mencionada nos escritos de alguns pais da Igreja Católica Romana, entre os quais Justino, Inácio, Tertuliano e Atanásio, em obras cristãs, não incluída nos canones da Igreja de Roma, isto é, nas escrituras apócrifas, encontramos referências sempre respeitosas a Maria. No Evangelho de Tiago e na deliberação do Concílio de Éfeso, 431 a.C., ela foi proclamada Theotokos, isto é, portadora de Deus. Importa considerar, como referência histórica, a existência de uma escritura apócrifa, denominada o Evangelho Gnóstico de Maria, e outra produzida na Idade Média, intitulada Evangelho do Nascimento de Maria. No Evangelho de Tiago e na deliberação do Concílio de Éfeso, ela foi proclamada Theotokos, isto é, portadora de Deus. Importa considerar como referência histórica a existência de uma escritura apócrifa, denominada o Evangelho Gnóstico de Maria, e outra produzida na Idade Média, como eu falei, intitulada Evangelho do Nascimento de Maria. Essas e outras obras serviram de base para o culto a Maria, existente, em especial, nas igrejas católica romana e na ortodoxa. O autor da Boa Nova nos revela momentos pungentes da vida de Maria, como, por exemplo, durante a crucificação de Jesus. Humberto de Campos descreve a dor profunda e silenciosa de Maria, que comove causa admiração, nos fazendo refletir a respeito da grandiosidade desse espírito. Junto da cruz, o vulto agoniado de Maria produzia dolorosa e indelével impressão. Com o pensamento ansioso e torturado, olhos fixos no madeiro das perfídias humanas, a ternura materna regredia ao passado em amarguradas recordações. Ali estava, na hora extrema, o filho bem-amado. Imaginem a dor. Imagine a dor. No Evangelho de Tiago e na deliberação do Concílio de Éfeso, ela foi proclamada, acho que eu já até falei isso aqui. Falei, repeti só. Essas e outras obras serviram de base para o culto de Maria, existente em especial na Igreja Católica Romana Ortodoxa. O autor da Boa Nova nos revela momentos pungentes da vida de Maria, como, por exemplo, durante a crucificação de Jesus. Aqui eu já falei. Voltando aqui. Voltando a esse momento de que nós aqui hoje, encarnados, né, a gente, se nós tivéssemos que passar por um momento desse, assistindo um filho, um próximo ser crucificado, será que nós teríamos força para ver isso? Será? Né? Então vamos ver o que passou com Maria. Junto da cruz, o vulto agoniado de Maria produzia dolorosa e indelével impressão. Com o pensamento ansioso e torturado, olhos fixos no madeiro das perfídias humanas, a ternura materna regredia ao passado em amarguradas recordações. Ali estava, na hora extrema, o filho bem-amado. Maria deixa-se ir na corrente infinda das lembranças. Eram as circunstâncias maravilhosas em que o nascimento de Jesus lhe fora anunciado. A amizade de Isabel, as profecias do velho Simeão, reconhecendo que a existência de Deus
se tornara incontestável nos menores detalhes de sua vida. Naquele instante supremo, revia a manjedoura, na sua beleza agreste, sentindo que a natureza parecia desejar redizer aos seus ouvidos o cântico de glória daquela noite inolvidável. Através do véu espesso das lágrimas, repassou uma por uma as cenas da infância do filho, estremecido, observando o alarma interior das mais doces reminiscências. Nas menores coisas reconhecia a intervenção da providência celestial. Entretanto, naquela hora, seu pensamento vagava também pelo vasto mar das mais aflitivas interrogações. Que profundos desígnios haviam conduzido seu filho adorado à cruz do suplício? Resignada diante do maior testemunho da sua missão, Maria sente uma mão amiga tocar o seu ombro. Era o apóstolo João, que lhe estender os braços amorosos e reconhecidos. Ambos, compungidos por tanta dor, buscam o olhar de Jesus, como a suplicar entendimento. Fala então Maria a Jesus: meu filho, meu amado filho. O Cristo pareceu meditar no auge de suas dores, mas como se quisesse demonstrar, no instante derradeiro, a grandeza da sua coragem e da sua perfeita comunhão com Deus, replicou com significativo movimento dos olhos vigilantes: mãe, eis aí teu filho. E dirigindo-se de modo especial, com um leve aceno ao apóstolo, disse: filho, eis aí tua mãe. Tempos depois, relata o espírito amigo que João, recordando-se das observações feitas pelo mestre, vai ao encontro de Maria e conta-lhe sobre a sua nova vida entre almas devotadas e sincera no exercício dos ensinamentos cristãos. Num misto de reconhecimento e ventura, Maria se instala junto ao dedicado apóstolo em Éfeso. A casa de João, ao cabo de algumas semanas, se transformou num ponto de assembleias adoráveis, onde as recordações do Messias eram cultuadas por espíritos humildes e sinceros. Maria externava as suas lembranças. Falava dele com maternal enternecimento, enquanto o apóstolo comentava as verdades evangélicas, apreciando os ensinos recebidos. Decorrido alguns meses, grandes fileiras de necessitados corriam ao sítio singelo e generoso. A notícia de Maria descansava. Agora, entre eles, espalharam um clarão de esperança por todos os sofredores. Ao passo que João pregava na cidade as verdades de Deus, ela atendia no pobre santuário doméstico os que procuravam, exibindo-lhe suas úlceras e necessidades. Sua choupana era, então, conhecida como o nome de Casa da Santíssima. Os anos passaram, sem que Maria deixasse um dia de amparar e transmitir ao coração do povo as mensagens da Boa Nova. Ao chegar à velhice, não sente cansaço nem amarguras. E num dia, durante as suas orações, relata-nos ainda Humberto de Campos, elevada nas suas meditações, Maria viu aproximar-se o vulto de um pedinte. Essa passagem é linda. Minha mãe, exclamou o recém-chegado.
como tantos outros que recorriam ao seu carinho. Venho fazer-te companhia e receber tua bênção. Olha a humildade de Jesus. Maternalmente, ela o convidou a entrar, impressionada com aquela voz que lhe inspirava profunda simpatia. O peregrino lhe falou do céu, confortando-a delicadamente. Comentou bem as bem-aventuranças divinas que aguardam a todos os devotados e sinceros filhos de Deus. Maria sentiu-se empolgada por tocante surpresa. Que mendigo seria aquele que lhe acalmava as dores secretas da alma saudosa, com bálsamos tão dulçorosos? Nenhum lhe surgira até então para lhe dar. Era sempre para pedir alguma coisa. Seus olhos se umedeceram de ventura, sem que conseguisse explicar a razão da sua tenra emotividade. Foi quando o hóspede anônimo lhe estendeu as mãos generosas, ele falou com um profundo acento de amor. Minha mãe, vem aos meus braços. Nesse instante, fitou as mãos nobres que lhe ofereciam, num gesto da mais bela ternura. Tomada de comoção profunda, viu nelas duas chagas, como as que seu filho revelava na cruz. E instintivamente, dirigindo o olhar ansioso para os pés do peregrino amigo, divisou também ali as úlceras causadas pelos cravos do suplício. Não pôde mais. Compreendendo a visita amorosa que Deus lhe enviava ao coração, bradou com infinita alegria: meu filho, as úlceras que te fizeram. No ímpeto de amor, fez um movimento para se ajoelhar. Queria abraçar-se aos pés do seu Jesus e escutá-los com ternura. Ele, porém, levantando-a, cercado de um halo de luz celestial, se lhe ajoelhou aos pés e beijando-lhe as mãos, disse com carinhosamente: transporte. Sim, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois meu pai quer que sejas no reino a rainha dos anjos. Maria sempre dedicou assistência aos sofredores, como registrou Ione Pereira no livro Memórias do um Suicida. A obra descreve a assistência aos suicidas em profundo sofrimento no além, pelas legiões dos céus, chefiadas pelo grande Espírito Maria de Nazaré, ser angélico e sublime que na terra mereceu a missão honrosa de seguir com solicitudes materiais aquele que foi o Redentor dos homens. Muitas são as histórias que envolvem a ação de Maria de Nazaré em benefício dos que sofrem. No livro Ação e Reação, de André Luiz, ele relata o caso de uma senhora que orava fervorosamente, rogando a proteção da Maria de Nazaré pelos filhos transviados. O instrutor Silas, citado na referida obra, explica a André Luiz: petições semelhantes a estas elevam-se a planos superiores, e aí são acolhidas pelos emissários da Virgem de Nazaré, a fim de serem examinadas e atendidas conforme o critério da verdadeira sabedoria. Em diversas obras, os espíritos superiores fazem referência à dedicação de Maria aos sofredores. Lembramos, a propósito, a referência que o espírito Bittencourt Sampaio faz à sua mãe, a mãe de Jesus, desculpa, em tocante oração. Isso é uma oração. Oração do espírito de Bittencourt Sampaio. Anjo dos bons e mãe dos pecadores. Enquanto ruge o mal, Senhora, enquanto reina a sombra da angústia, abre o teu manto, que agasalha e consola as nossas dores.
Nos caminhos do mundo, a treva e pranto. No infortúnio dos homens sofredores, volve a terra ferida de amargores. O teu olhar imaculado e santo, ó Rainha dos anjos, meiga e pura, estende tua mão à desventura e ajuda-nos ainda, Mãe piedosa. Conduze-nos à bênção do teu porto e salva o mundo em guerra e desconforto, clareando-lhe a noite tormentosa. Essa é a oração, né, do Espírito Bittencourt Sampaio. Então, meus irmãos, aqui a gente consegue, o estudo de hoje, é perceber, assim, rapidamente, perceber a grandiosidade de Maria que continuou e continua até hoje, né, no plano espiritual, à nossa disposição. À nossa disposição. Nos momentos de tristeza, no momento de amargura, no momento de sofrimento, né, nós também temos que criar esse hábito, que isso é hábito também. Hábito de enaltecer o espírito, esse espírito, né? E a gente tem que entender o nosso canal de acesso é muito simples. É só querer. Né? Basta querer. Nós estamos hoje encarnados aqui, passando às vezes por... Eu sempre falo assim, nós nascemos num planeta maravilhoso, lindo, lindo, perfeito. Mas ele tem, quando a gente nasce, muitos perigos. Muitos perigos. Nós nascemos diante do perigo. Não do planeta, do nosso dia a dia. E aí, nós fomos entender isso milhares e milhares e milhares de anos depois, através da espiritualidade, que Deus nos concedeu o livre-arbítrio, né? Que ele é o divisor. Então, nós vivemos em perigo. Para que a gente não tome uma decisão e correr o risco de cometer um deslize, um erro, a gente pode, antes disso, de uma decisão, de uma tomada de decisão, de um pensar, pedir ajuda. Pedir ajuda a Maria, a mãe do nosso irmão, diria assim. Né? Muitas vezes nós podemos estar passando por uma dificuldade de assédio sexual, vindo de espíritos menos esclarecidos, né? Passando com problemas sérios de obsessores, que poderiam nos levar a uma série de erros, de cometer deslizes. Mas nós temos a Maria lá, que, como diz o nosso irmão ali, o Ricardo, né, escreveu lá no livro, está lá no livro, Memória de um Suicida. Ela foi exatamente nas regiões mais trevosas do nosso planeta, mais densa do nosso planeta. Quer caridade maior? Quer amor maior que isso? E muitas vezes nós estamos sendo assediados por problemas de encarnações passadas, de irmãos que não tiveram ainda esse esclarecimento, esse entendimento, né? Que querem nos levar a correr o risco. E a gente pode, nesse período pode. Devemos fazer uma oração a Maria, a gente pode até simbolizar a Mãe Maria, né? A mãe de todos nós. E a Jesus, que está sempre com ela. Então nós temos hoje acesso exatamente a estancar muitos de nossos problemas. O problema é que a gente não tem esse hábito que precisamos adquirir. É o mesmo hábito que escovar um dente, né? É o mesmo hábito do que muitas vezes fazer uma oração antes de dormir. É o mesmo hábito de tomar um café pela manhã. São hábitos. E esse hábito, ele é um hábito extremamente saudável, porque ele nos conecta. Ele nos conecta. E geralmente a gente corre sempre, é na hora do desespero. Oi, dona
dona Neuza. Pode falar. A Simone levantou a mão antes. Ah, eu não tinha visto. Desculpa, Simone. Pode falar, Neuza. Então, eu quero dar um depoimento na Mãe Maria, que foi na minha família, tá? Sim, sim. Tive um filho que desencarnou com 19 anos, mas quando ele era pequeno, ele passou por 20 cirurgias aqui em Porto Alegre. Ah. E aí o desespero era tanto que eu reunia lá numa cidade de Palmitos, para lá de Chapecó, todos os vizinhos, ó, vamos para Aparecida do Norte, quem sabe a gente, né? Sim. A nossa fé era muito católica só na época. E daí conseguimos. 3 vezes eu lotei um ônibus e nós fomos. Na terceira vez, chegamos lá em Aparecida, eu no santuário, assim, eu fechei os olhos e ele usava cânula, tinha traqueostomia, foi feito até ao vivo. Aí ele falava só botando mão no buraquinho. Eu fechei os olhos e rezava, pedia para a mãe, né? Aí, quando que eu abri os olhos, o menino não estava mais perto de mim. Mas me desesperei porque o povo era tanto, e procura, encontrei ele na frente da Nossa Senhora. Aí eu perguntei para ele, mas Áureo, o que tu está fazendo aqui? Eu estou falando com Nossa Senhora. Meu Deus. É pequenininho, tinha uns 5 aninhos por aí. Eu estou falando com Nossa Senhora, eu vou ficar bom, ela vai me curar. Aí chegamos, passou aquele susto, chegamos de novo de volta da viagem, na semana seguinte já tinha outra cirurgia marcada aqui em Porto Alegre, Santa Casa. Chegamos tudo feitinho, chegamos estava como é que é, sala de espera, né, no centro cirúrgico, a secretária veio e disse assim, o doutor quer falar com vocês. Meu Deus, eu me desesperei, que às vezes ia para UTI, aquela coisa, né? Meu Deus. Comecei a chorar, ele demorou. Aí, a pouco, ele veio e disse assim, botou as mãos na cintura. O que vocês fizeram com essa criança? Eu digo, mas nada, doutor, o senhor sabe que nem remédio tem, a gente não fez nada. Eu não contei da operação Aparecida. Nós abrimos, o menino não tem mais nada. Olha. Não tem mais nada. Então, agora, né, vendo isso, a gente diz que a mãe atende sim. No ano passado, nós fomos a Fátima e Lourdes. O que a gente vê de pessoas é fora de sério. A mãe está presente, sim, né? Então, esse é o meu relato. Pronto para estudar. Que bom que a senhora teve esse relato. Isso é uma prova, né? A espiritualidade diz que não existe milagre, existe transformação. Eu acho que é. Há uma transformação, não existe milagre, é transformação. Muitas vezes a espiritualidade ela faz troca de moléculas, através do perispírito, ela faz troca de moléculas e a cura. Quando a pessoa tem merecimento para cura, que muitas vezes a doença vem por um processo kármico, algo nesse sentido. E aí alivia, né? Alivia o sofrimento, porém, o meu pai desencarnou com câncer no estômago. Um mês depois eu tive um contato com ele. Ele me contou todo o desencarne e disse para mim, o câncer é uma doença kármica. E ele foi muito bom para mim, ele disse. Foi muito bom para mim. Quer dizer, claro que a gente vai ver isso depois, né? Então, pessoal, assim, eu vejo esses nossos estudos, assim, eu vejo isso com muita clareza, né? Veja bem, se a gente não faz um estudo como hoje, né, fizemos sobre Maria, talvez a gente passasse essa encarnação aqui sem olhar mais profundamente a isso, né? Esses valores nós temos à disposição e que não sabemos utilizar. Essa é a grande verdade, né? Porque aquela coisa, a senhora contou um fato interessantíssimo. Ele, criança, foi lá e disse, quer dizer, o espírito dele estava conectado diretamente, por ser uma criança, conectado diretamente, né? Então, isso tudo prova que realmente essas transformações ocorrem, sim. Simone quer falar, né?
Ah, o Simone. Ah, deixa Eu para só Simone. queria complementar mais uma coisinha, e aí Sim. ele com 19 anos desencarnou, e hoje o irmão dele trabalha exatamente nos 2 hospitais e nos mesmos setores como médico. Olha só. Então, é interessante, né? Vai se fechando, né? Assim, os círculos vão se unindo. É interessante mesmo. Mas aí, Simone. Não, reforçando o que a Neuza contou, né? Eu hoje, assim, nem sei muito, né? Mas com a experiência que eu adquiri, tanto na Igreja Católica, que eu fui catequista, né? E o que eu vejo na Casa Espírita, eu fico, assim, maravilhada. Então, hoje, eu não sou católica, eu não sou espírita, eu sou cristã, né? E aí eu junto os 2 conhecimentos que eu ainda estou adquirindo, né? Nem terminou ainda. Mas Maria, eu tive a oportunidade eu trabalho com turismo, e no ano de 24, eu fiz os caminhos marianos com um padre do Rio Grande do Sul e um grupo. E eu fui a Lourdes, a Fátima, né? A maior emoção da minha vida, eu chorava, assim, foi uma coisa assim, tão forte, na procissão em Lourdes, como os fiéis se dirigem a ela, né? Porque, na verdade, todas essas aparições na Igreja Católica, né? É Maria que veio nos anos para frente. Nós, espíritas, sabemos que, né? O espírito vem encarnando. E para quem que ela aparecia? Para as crianças, né? Nossa Senhora Aparecida ainda apareceu para os pescadores, né? Que veio na rede, Sim. a imagem, né? E eu, assim, eu agradeço e peço toda noite para ela, né? Porque ela é um ser, assim, nossa, claro. E eu digo, né? Minha mãe Maria, meu irmão Jesus, né? Intercede por mim, para esse irmão tão bom, né? E é isso mesmo. É bem assim mesmo. Certo. Então, pessoal, foi muito bom hoje. Muito bom. Enquanto a gente estiver caminhando assim, está excelente. Na semana que vem nós vamos... Agora está sendo muito legal, porque nós estamos entrando agora na vida de Jesus, né? Ele tinha que nascer. Nasceu. Então, agora, nós vamos falar semana que vem sobre o João Batista, o precursor, a importância de João Batista na vida de Jesus. O que ele representou na vida de Jesus. Então, é outro tema também, assim, muito bom. Então, pessoal, vamos fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo mais uma vez a equipe espiritual que nos acolhe, né, toda segunda-feira, agradecer aos espíritos de cura, aos espíritos de transporte, aos espíritos que estão aí atendendo as pessoas com problemas físicos, agradecer também aos espíritos que foram até a presença do meu irmão. Então, em nome do nosso grupo, nós vamos encerrar com a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja. Que assim seja. Uma boa semana a vocês. Obrigado mais uma vez. Obrigado. Nós que agradecemos. Foi muito bom hoje. Oi. Tomara que a gente fale de José, que a gente pouco sabe de José. Mas eu vou buscar, se não tiver no ESD, no EAD, eu vou atrás. Vai buscar. Porque ele, afinal de contas, né, naquela época, imagina. Pois é. Casar com Maria, né? E
Nossa, Não, e depois do nascimento, ele corre para cá, e o Herodes quer pegar, e vai para lá, e vai para cá, e olha, não é fácil, não. não. Foi não. Boa noite, gente. Até a Boa próxima. noite. Obrigado a vocês. Obrigado. É, Boa Até a próxima. Até. Boa noite. noite. Boa noite. Boa noite.